Paz, irmão, Deus abençoe. A gente vamos dar continuidade à nossa aula do quinto capítulo, é, Teologia do Dogma, né? Então, veja bem, a gente vai falar sobre o dogma e o protestantismo, tá bom? A igreja anglicana e outras igrejas protestantes não aceitam a infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível, né? É complicado a gente acreditar numa algo humano que seja infalível, né? Porque nós, como seres humanos, a nossa tendência é sempre cometer algum tipo, né, de deslize, mesmo quando a gente não queira, né? Mesmo que não seja é, com a nossa vontade, não é isso? Bom, para eles o ensinamento da igreja não é impositivo e pode ser questionado. Ou seja, você não pode impor, dizer que está certo aquilo ou errado aquilo, né? E impor, né? Sem poder, sem que haja essa questão de questionar, né? Porque quando se você diz que uma pessoa é infalível, né? Então aquela pessoa ela não pode ser questionada, né? Nós sabemos que, né, como cristão, como um crente, sabemos que o único que não podemos contestar é Deus, né? A grande questão é se é possível expressar de forma humana e imperfeita, como nós, né, as verdades divinas, eternas e transcendentes. A teologia católica enfrenta um desafio no desenvolvimento do dogma, tá certo? Entendendo o canon, é, a origem da palavra canon, né? A palavra canon vem do termo grego canon, que originalmente significa uma régua ou instrumento de medição. Bem, quando a gente fala em canon, a gente fala em medição, entendeu? Algo que a gente se baseie, né? Ou seja, uma régua, né? Como se fosse uma régua. Então, o canon, ele pode ser comparado a uma régua, né? Em que a gente, quando quer saber a medida de algo, a gente pega a régua e verifica quanto mede aquele espaço que a gente deseja conhecer, tá certo? Então, quando a gente fala em canon, quer dizer, é algo comparativo, tá certo? Bom, uso na igreja primitiva. Na igreja primitiva, a palavra canon era usada para aferir aos credores, tá bom? A partir do século IV, né, passou a ser usado é, para se referir à Bíblia, ou seja, a lista de livros aceito e reconhecido como parte da Escritura. Então, quando a gente quer falar canon, né, os livros canônicos são os livros que são aceitos como livros verdadeiramente inspirados por Deus, tá certo? Essa coleção de livros canônicos tornou-se a regra da vida. A autenticação da Bíblia, né? É essencial lembrar que a Bíblia autentica-se a si mesmo. A própria Bíblia fala que ela é autêntica, tá certo? Todos os livros que foram inspirados por Deus, né? Todos os livros canônicos foram inspirados por Deus. Depois vocês, com mais paciência, dá uma olhadinha em 2 Timóteo 3,16, né? Processo de reconhecimento. Homens e concílio avaliaram quais os livros seriam reconhecidos como integrando o canon. Então, veja bem, para se saber se um livro é ou não canônico, né, ou seja, é ou não inspirado, né, não foi algo que foi determinado de uma hora para outra, né? Então houve concílios, né, que eram grandes reuniões onde determinava é, determinados assuntos, né? Alguns livros apresentados não eram inspirados, né? Que era chamado de apócrifo, tá bom? Então vamos gravar essa palavra. Quando um livro é inspirado, ele se chama canônico, né? E quando ele não é inspirado, ele se chama-se apócrifos.
tá certo? E surgiram disputas, né? Mas os livros verdadeiramente canônicos receberam esse status por causa de sua inspiração divina. O cânon completo. Desde o ano 397, a Igreja Cristã considera que o cânon da Bíblia está completo. Ou seja, faz muito tempo, né? Na Idade Média ainda que foi considerado os livros hoje como são conhecidos, que constam na Bíblia, né? É, na Bíblia, no caso da Bíblia protestante, 66 livros, eles estão dessa forma desde o ano 397. Lá para cá não houve nenhum. Canonicidade no Antigo Testamento. A lei de Moisés, ou seja, como foi que se tornou-se o canônico os livros do Antigo Testamento, tá certo? Então, existem muitas evidências no Antigo Testamento em relação à lei de Moisés, que estabelecem como autoridade. Um exemplo é 2 Reis 21:8. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Essas referências validam a natureza inspirada dos escritos de Moisés, nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, né? Que é chamado Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento se chama Pentateuco. E, pelo que nós observamos aqui, pela própria palavra de próprio Deus falando, né? Ele fala assim, ó, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Ou seja, o próprio Deus autenticou o Pentateuco, que foi justamente os livros em que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Manuscrito do Mar Morto. Há também evidência dos rolos do Mar Morto, pois aproximadamente 175, né, dos 500 rolos do Mar Morto são bíblicos, porém, somente a existência dos livros bíblicos, entre eles, o rolo não seria uma prova de sua canonicidade. Já existem alguns livros que não canônicos. Outras evidências. Os pais da igreja aceitaram 39 livros do Antigo Testamento, certo? A única exceção era Agostinho, que incluiu os apócrifos, né? Que são os apócrifos, como eu falei anteriormente, são os livros não inspirados, né? Então, esse Agostinho, ele incluiu outros livros, né, não inspirados na Bíblia católica. A evidência do Novo Testamento, existe aproximadamente 250 citações do livro do Antigo Testamento, nenhuma feita por apócrifo. Ou seja, no Novo Testamento existe 250 citações do Antigo Testamento, mas nenhuma dessas citações se refere a algum livro apócrifo, ou seja, algum livro que não foi, que não é inspirado. O fato de que ateste a canonicidade do Novo Testamento é um teste de autoridade, tá bom? Que equivale a dizer que os livros aceitos do canão eram endossados pela autoridade de um apóstolo. O que ele quer dizer é o seguinte, que se algum livro, né, que foi escrito por algum autor, e que por trás dele esteja apoiando ele, né, dando algum suporte, algum dos apóstolos, esse apóstolo automaticamente está dando autoridade para que aquele livro ele seja considerado como canônico, tá certo? Ó, era o mesmo que dizer que por trás daquele livro existia uma autoridade, que eu acabei de falar agora, né? Por exemplo, acreditava que o apóstolo Pedro estava por trás do livro de Marcos. Quem escreveu Marcos, né? Que na verdade não é um livro, né? Mas é uma epístola ou uma carta, foi o próprio Marcos. Só que por trás dele teve alguém que deu um suporte espiritual a ele, que no caso foi o próprio Pedro, tá bom? Enquanto que o apóstolo Paulo estava ligado ao escrito de Lucas, né? A gente sabe que Lucas ele escreveu a carta,
do Lucas, o próprio nome, e provavelmente, né, o livro, a carta de Atos também. Bom, a canonicidade do Novo Testamento, né? O reconhecimento dos apóstolos pelos pais da igreja. O reconhecimento do canão do Novo Testamento ocorre pelo testemunho do período apostólico e dos pais da igreja. Primeiro, vemos os apóstolos reconhecendo que os escritos de outros livros do Novo Testamento formavam as Escrituras. A escritura era uma designação do judaísmo para os livros canônicos. Então, quando essa expressão é usada no Novo Testamento para falar de outros escritos no Novo Testamento, mostra que eles eram canônicos. Um exemplo disso é 1 Timóteo 5,18. Porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Em que uma citação de Deuteronômio, né, é ligada a uma carta de Lucas, e ambas são chamadas de escrituras, tá certo? Um outro exemplo é 2 Pedro 3,15, 16. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os idotos e os inconstantes torcem, igualmente as outras, escritura para sua própria perdição. Veja bem, Pedro aqui, né, ele está se referindo às epístolas de Paulo, entendeu? Ou seja, Pedro, que foi apóstolo de Jesus Cristo, que conheceu Jesus Cristo pessoalmente, né? Ele autenticou como válida, como canônica as epístolas de Paulo, tá certo? Então você vê aí que pode ocorrer a autenticidade de uma carta ou de um livro, né, através desse tipo de citação, como ocorreu aqui, tá certo? Os concílios, né? A gente vamos conhecer os concílios, né, que ajudaram a formar o que nós conhecemos hoje com o entendimento e a interpretação da palavra de Deus. Bom, definições. O concílio, né, a gente vai falar agora a definição de concílio, né? É uma reunião de autoridade eclesiástica com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões pastorais de doutrina da fé e costumes, né? Ou seja, moral. Os concílios podem ser ecumênicos, plenários, nacionais, provinciais ou diocesanos, né? Que soantes no âmbito aqui abarguem. Ou seja, ela tem limitação na qual ela é abrangida. Por exemplo, se ela é nacionais, se é provinciais, né? Se elas são diocesanos e por aí vai. Bom, o primeiro concílio ocorreu em Jerusalém, né? Conforme pode ser lido no livro de Atos. Quando os apóstolos se reuniram para tratar sobre os temas que estavam dividindo os primeiros cristãos, né? De um lado estavam os judaizantes, né? Que é judeus convertidos, e do outro os gentios, tá bom? Que eram os convertidos que não são judeus. Então, quando houve, como é que eu falo para vocês, houve o primeiro concílio, né? Esse concílio foi para debater alguns costumes que os judeus cristãos estavam querendo que os gentios, né, cristãos, fizessem, entendeu? Então houve esse concílio para determinar se é para os gentios cristãos aceitar os costumes dos judeus ou não, tá certo? Os concílios são adotados somente pela Igreja Católica, mas também por algumas igrejas evangélicas, históricas e tradicionais, como, por exemplo, a Igreja Luterana, tá bom? E a Igreja Metodista, né? Essas duas igrejas, elas usam os concílios, tá bom? Mas, de via regras, a Igreja Católica que usa esse instrumento, né? Bom, há denominações evangélicas onde a Assembleia Suprema acontece com o mesmo fim de chamada convenção, tá bom?
Os concílios, a história dos concílios, né? Os concílios eclesiásticos, uma breve explanação. Então, vamos estudar essa parte daqui. Na história eclesiástica, diversos tipos de concílio foram realizados, abrangendo diferentes âmbitos e propósitos. Vou criar slide para explorar esses concílios, né? Os concílios provinciais sinódicos, né? Que são os concílios provinciais, também conhecidos como sinódicos, são historicamente os mais antigos. Um exemplo notável é a reunião dos apóstolos com os presbíteros de Jerusalém do ano 49 na era cristã. No fim do primeiro século, os bispos autônomos de suas igrejas se comunicavam por meio de cartas, né, exortatórias, né, ou doutrinárias. No século II, surgiu a necessidade de tomar decisões que abrangessem áreas mais amplas. Convocada por bispo das antigas sedes, né, como Jerusalém, Cesareia, Antioquia, Alexandria e Constantinopla, elas exercem concílios provinciais ou regionais. O consenso unânime desses bispos se baseava no sentimento de fé dos fiéis, gradualmente se tornou uma norma válida para toda a cristandade. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, 325 depois de Cristo, convocado o primeiro pedido dos bispos do Oriente pelo imperador Constantino, tá bom? Esse imperador, ele foi um dos que vamos dizer assim, que incluiu diversos costumes, né, hoje usados pela Igreja Católica no cristianismo, tá bom? O Concílio de Nicéia condenou as opiniões de Ário, né, o sacerdote de Alexandria. Ário negava a igualdade de natureza entre o pai e o filho. O Concílio também promulgou o símbolo de Nicéia, uma fórmula de fé essencial. Concílios importantes do Oriente, né? O Concílio de Éfeso, né? Condenou as opiniões dos bíblicos de Constantinopla, que negava a Maria a denominação de mãe de Jesus, né? Atribuindo-lhe apenas o título de mãe de Cristo, tá bom? O Concílio de Calcedônia condenou os monofísicos, que admitia apenas a natureza divina de Cristo, tá bom? O concílio afirmou que a única pessoa de Cristo existe duas naturezas, a humana e a divina. Isso aí a gente vai falar mais tarde, né? Porque existia uma corrente dentro do cristianismo, né, e considerava Jesus Cristo apenas como divino e não como humano. Só que Cristo, ele é 100% humano e 100% divino, tá bom? Ele veio em corpo, alma e espírito, tá bom? Ele veio como homem, tá bom? Para suportar as dores e o sofrimento na cruz. Então, dizer que Cristo era apenas divino, né? Isso vai contra até a própria palavra de Deus. Então, havia essa disputa por, por essa corrente, né, cristã naquela época, né? E que não só era essa corrente, existiam diversas correntes, né? Até se formar o entendimento, para os cristãos terem o entendimento que tem hoje da palavra de Deus, tá bom? Tem também os concílios de Constantinopla, né, que condenou a doutrina monotelismo, que afirmava haver um Cristo apenas uma vontade, a divina, que absorve a humana, né? Nesse caso aqui, é como se Cristo não tivesse a vontade também humana, ele só tivesse a vontade divina, né? O que veio ser combatida por esse concílio de Constantinopla. Concílio eclesiástico, né? Uma breve explanação. Continuando nossa exploração sobre os concílios eclesiásticos, vamos abordar alguns eventos importantes. O primeiro concílio de Latrão. Após 250 anos, os concílios começaram a ocorrer no Ocidente. 4 concílios foram realizados em Basílica, né, de Latrão e focados nas questões disciplinares. Latrão I encerrou a questão das investiduras, né? Latrão II estabeleceu a obrigatoriedade do celibato, né, para o clero, né, utilizado na Igreja Católica hoje, tá bom? O Latrão III determinou leis sobre a eleição papal e a nomeação de bispo. Outro ponto exclusivo da Igreja Católica. Latrão IV determinou que todo cristão, ao atingir a razão, deveria confessar e celebrar a Páscoa anualmente, além de condenar a abigênese. Bom, Concílio de Lyon de Constância, né?
No primeiro concílio de Laio, o imperador romano germânico Frederico II, perseguidor da igreja e do papado, foi disposto. No segundo concílio de Laio, houve uma tentativa de reconciliação com os bizântios e com a igreja ortodoxa, mas sem sucesso. Você sabe que a igreja católica ela foi dividida em duas partes, né? Então, a igreja adicou a igreja católica, hoje nós conhecemos, né? A apostólica romana e a igreja ortodoxa, né? Isso ocorreu logo em meados da Idade Média. O Concílio da Constância, que durou 4 anos, instigou o grande cisma do Ocidente, né? que originou a Igreja Ortodoxa, né? O reformador João Ruiz à fogueira, né? E condenou o reformador João Ruiz à fogueira. O concílio posterior, né? Tem um Latrão 5, durou 5 anos e teve como objetivo neutralizar o anticoncílio de Pisa, que era contrário aos papas. Concílio de Trento, né? O mais longo da história, ficou contra a reforma e emitiu decretos disciplinares. Também tem o Vaticano I, condenou o racismo, o naturalismo e o modernismo, proclamando o primeiro Papa a sua infalibilidade. Aí começou, né, aquela questão da infalibilidade papal, né? Vaticano II, o grande concílio de renovação e atualização da igreja, né? No caso, estou falando da igreja católica. Outras denominações. A igreja anglicana realizou os concílios de aproximadamente a cada 10 anos, tá bom? A igreja oriunda da reforma adota a reforma conciliar em suas estruturas locais. As igrejas luteranas, presbiterianas, metodistas possuem estruturas continentais e internacionais permanentes. Algumas igrejas evangélicas, né, como eu já falei anteriormente, né, elas adotam uma ferramenta né, parecida com os concílios, né, mas que funciona da mesma forma que os concílios, embora não seja esse nome, tá bom? O antidogmatismo, né? A introdução. O antidogmatismo é a oposição contra qualquer forma de verdade, princípios ou normas absolutas, né? Introduções. O homem moderno é caracterizado por um antidogmatismo e um antitradicionalismo. A partir do iluminismo, né, essa figura torna-se cada vez mais resistente a aceitar afirmações ou verdades que não se originem de sua própria experiência ou que não possa se compreender por ele. Bom, a gente vai falar agora sobre esse iluminismo, né? Mas houve uma época, né? Né, eu acredito que com a Idade Moderna, né, com o Iluminismo, né, que começou com o Iluminismo, né, que foi a entrada da Idade Moderna e tudo. Então, o homem ele parou de ser um ser passivo, né, dominado pelo que a Igreja Católica mandava para as suas mentes, né, e passou a querer raciocinar por si mesmo, entendeu? Isso não é algo bom e não é algo ruim, o que a gente vai verificar posteriormente. Bom, o antidogmático, né, quase não falo essa palavra aqui, manifesta uma profunda aversão a tudo que foi transmitido pelo passado, rejeitando qualquer forma de tradição. Sua postura é marcada pela busca constante por autonomia e pela desconfiança em relação ao sistema de crenças estabelecido. Em resumo, o homem pós-moderno ele questiona, né, desafia, busca construir sua própria compreensão do mundo, independente de suas estruturas tradicionais que cercam. A ideologia, né? Aí a gente vai ver o que é o iluminismo, tá bom? Também chamado do século das luzes, né? A origem de todo esse movimento do nome iluminismo começou na França. Então foi na França que começou o chamado iluminismo. Esse termo iluminismo está relacionado ao esclarecimento, porque os iluministas, né, os homens da sociedade do antigo regime, viviam nas trevas, na ignorância, né? Para eles, os iluministas, o homem é produto por meio em que vive da sociedade e da educação. No antigo regime, a educação estava sob o regime da igreja, né? A gente já falou sobre isso, né?
logo no começo, nos primeiros capítulos, né? A igreja é responsável para educar a sociedade, né? Isso não era bem visto pelos pensadores, né? Os iluministas, né? Né? Pois era eles, a igreja ensinava uma filosofia arcaica. Isso tornava a sociedade ignorante, fanática e submissa. Por isso, a educação precisava ser mudada. A razão, ou melhor, a capacidade de pensar por si próprio, deveria ficar à frente da educação. A expressão o antidogmatismo, né, se expressa principalmente por meio da ideia de que todo conhecimento sobre o mundo deve ser construído por intermédio de uso da observação, da experimentação e da razão. Capítulo 6, Teologia Contemporânea. O desafio da contemporaneidade. Introdução. Podemos definir a teologia contemporânea como a somatória das interpretações novas dos antigos textos, né, bíblicos com as ideias modernas. O grande desafio, né? O desafio da meada. O emaranhado de ideias torna difícil traçar uma história linear da teologia. O fio da meada se perde muito pelas abordagens e interpretações. Como eu falei anteriormente, no início do cristianismo, né, existiam diversas correntes de pensamento a respeito da interpretação da vida de Cristo, da Bíblia, da palavra de Deus, entendeu? Então, você unir isso, né, de dizer o que é e o que não é, né, não é uma tarefa fácil. E até hoje não tem sido uma tarefa fácil, até para os tempos atuais. A união verdade bíblica, né? Apesar das idas e vindas do pensamento teológico, a união entre os cristãos em torno do pensamento ainda é um desafio, né? Até hoje é um desafio você unir diversos pensamentos em um só, tá bom? A prática da genuína verdade bíblica também permanece como um objetivo a ser alcançado. Em resumo, a teologia contemporânea, né, enfrenta complexidade, né, no seu próprio desenvolvimento, buscando equilibrar a diversidade e a unidade do meio e do mundo em constante mudança, né? Sem falar que nós, como, né, vivemos em um mundo que há mudanças constantes, né? Tanto no meio da sociedade como no meio da ciência. Então, isso pode ser algo muito mais difícil, humanamente falando. Né? Teólogo contemporâneo. Vamos explorar o papel do teólogo contemporâneo em meio à complexidade do mundo atual. Contexto da época. Cada época e lugar possui características próprias, certo? Observando a história, encontrando maravilhas e tragédias experimentadas por cada geração. O desafio atual, né? A geração atual vive um tempo de avanço científico e tecnológico, como falei para você, né? A gente vive numa época em que a ciência e a tecnologia avança de uma forma jamais imaginada pela humanidade, né? O teólogo contemporâneo deve observar a jornada humana e suas tendências, mesmo que seja difícil prever o seu destino final. A busca pela verdade. No entanto, é inconcebível que a teologia contemporânea abrace indiscriminadamente todas as verdades religiosas, né? O cristão não deve ser compelido, né, a aceitar a verdade, tá certo? Ou seja, quando a gente fala abraçar, né, indiscriminadamente todas as verdades, né, isso quer dizer a gente não pode aceitar tudo que o mundo quer mostrar, quer nos impor a aceitar, né, certos costumes, certas coisas que a Bíblia mostra claramente que é pecado, né? A gente não pode levar isso para dentro da igreja, né, só para ter uma maior aceitação perante o público, perante a sociedade. Então, se nós tivermos de lutar contra a sociedade, contra as coisas que não são de Deus, a gente temos que lutar, né?
O que não podemos é dizer que aquilo dali é bom e que a Bíblia, que na verdade está dizendo que não é. A gente não pode colocar essas coisas dentro da casa de Deus, né? Em nome dessas verdades. É bom? Vocês podem observar que essas verdades religiosas estão entre aspas, né? Quer dizer que elas não são tão verdade assim, tá bom? O cristão deve ser compelido, né, a não aceitar essas verdades, né? Tanto de Maomé como de Buda, né? Como é Krishna, né? Entre outros, né? Líderes religiosos sem conexão com a mensagem da cruz, né? Não tem nada a ver com a mensagem da cruz, tá bom? Coerência com a escritura. Todo pensamento religioso possui sua verdade, tá bom? Particular. É bom relatar aqui essa verdade entre aspas, né? Algumas pessoas dessas verdades, né, podem ser contrárias ao cristianismo ou carecer de coerência com as escrituras sagradas, né? Teologia contemporânea, né? Introdução, teologia liberal, né? A origem do contexto, né? Surge no século XIX, tá bom? Como resultado do impulso intelectual. Enfatiza Deus como fonte de verdade, mas reconhece as limitações humanas, né? Desafios atuais. Teóricos liberais questionam a conclusão de que o espírito humano está restrito ao raciocínio. Busca harmonizar a fé e a cultura moderna, né? Essa teologia liberal é a que nós mais vamos debater agora, né? O evangelho social e a tolerância. O evangelho social emerge, mas alguns vê sua mensagem enfraquecida. Prega a tolerância entre as denominações e respeito pela ciência. Sociedade ideal e foco no homem. Defende uma sociedade ideal com auxílio divino. Coloca o homem no centro, buscando satisfação pessoal. Aí você começa a pegar um pouco nessa palavra aqui, né? Coloca o homem no centro, né? Na verdade, quem deve estar no centro, né? Deus, né? Deus é que tem que estar no centro. Infelizmente, surge esse tipo de teologia, né? E que temos que ter um certo cuidado, né? Buscando satisfação pessoal. Essa satisfação ela pode ser financeira, né? Financeira, pode ser é, amorosa, né? Amorosa, enfim, né? Pode ser todo e qualquer tipo de satisfação. Quer dizer, é como se a gente é, buscar a satisfação pessoal seja é como se fosse Deus fosse um grande mercador que vende produtos para a gente, né? Então a gente vai lá, ora a Deus, pede a Deus, né? Como se ele fosse um grande mercador, né? De bênção, né? O que contraria a palavra de Deus, né? O início oficial, a teologia da liberação começou com esse rapaz aqui, que eu não ouso falar o nome dele, né? Porque eu não falo alemão, tá bom? Em 1768 a 1834, né? Em resumo, a teologia liberal busca equilibrar a razão, a fé, a cultura, mas enfrenta críticas por sua abordagem, tá bom? Quer dizer, esse rapaz aqui, esse alemão, né, foi que iniciou esse movimento. Teologia da libertação, né? Bom, abaixo estão alguns expoentes da teologia da libertação, né? Que eu acho que vocês devem conhecer, pelo menos, se não a maioria, pelo menos dois daí, né? Que esse frei Leonardo Boff, né? A irmã Dorothy, né? Que foi morta, né? Justamente com Sem Terra. Acho que, se não me engano, foi no norte, eu não me lembro, eu não me lembro o ano, não me lembro qual foi o estado. E o Dom Helder Câmara, tá bom? Esses são os principais expoentes da teologia da libertação no Brasil. Continuando, origem do contexto, né? É, é, ela surgiu no século XIX como proposta para problemas sociais.
Enfatiza Deus como fonte da verdade e da libertação. Abordagem política e bíblica. Inovou considerar problemas políticos na interpretação do texto bíblico, né? Quando você envolve, eles envolveram a questão política, né, com as coisas bíblicas, né, com as coisas da Bíblia, né? Bispo na Conferência Episcopal Latino-Americana de 1968 impulsionou essa teologia. Mensagem de salvação e opressões. A mensagem de salvação é interpretada à luz das opressões humanas, né? A libertação dos hebreus do Egito é vista como uma imagem bíblica da salvação. Cristo como libertador. O eixo central é o Cristo libertador. Ele veio não apenas para perdoar os pecados, mas também para libertar as consequências da injustiça. Ou seja, é como se fosse que fosse Deus, ele fosse algo que viesse nos satisfazer, né? O fato, por exemplo, de você ser pobre, ter pouco estudo, não ter conhecimento, né? Então, essas pessoas que vivem numa situação miserável, né? Então, ele acha que a visão desse movimento é acreditar nesse tipo de coisa aqui, né? Bom, em resumo, né, a teologia da libertação busca unir, né, a fé e o social, né? O que é um problema, porque, na verdade, eu digo que é um problema, porque quando você tem a fé em Deus, né, todas as outras coisas são acessórios. Né? Você buscar fé é ótimo, né? Você ter fé, buscar as coisas de Deus, isso tem que ser a base do cristianismo, de nós cristãos, né? Mas a questão social é uma coisa complementar, né? Deus não deixa, por exemplo, que seu filho morra de fome, né? Deus não deixa que falte o pão de cada dia na nossa mesa. Deus abençoa os teus filhos. Mas isso é uma consequência do que a gente aceitou ele como nosso libertador. É uma consequência de algo que nós tínhamos que fazer antes, né? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa se essa pessoa não procura Deus, né? Então, a pessoa tem que procurar Deus e ela vai ser abençoada por consequência, tá certo? Infantilizando a sua justiça e a libertação como parte essencial da mensagem cristã. Bom, a teologia mais recente, né? Existe agora a teologia do mito, né? Que teologia é essa, né? Tem como um dos seus principais criadores, o teólogo alemão, né? Rodolf, né? E segundo ele pode crer que Jesus Cristo e aceitá-lo como Deus Salvador sem a necessidade de acreditar no nascimento vaginal. Absurdo, né? Ou seja, ele diz que você pode acreditar em Deus, mas que Jesus Cristo não nasceu de forma vaginal. Então, ele é o quê? Era homem. Né? Ele nasceu não foi o Espírito Santo, né, que semeou Maria, mas foi uma pessoa qualquer, um homem, né? Pode ter sido José ou outra pessoa. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Na encarnação do túmulo vazio, ele também ele não acredita na encarnação, né? Ou seja, que Jesus Cristo era Deus, veio como um homem. O túmulo vazio, né? Que o túmulo de Jesus continua vazio, né? Na ressurreição dos mortos e na segunda vinda. Quer dizer, isso aqui é absurdo, né? Não tem nada a ver. Dessa forma, ele ignora por completo o papel do Antigo Testamento, tá bom? Na formação do Novo e considera-o como mito, né? Todas essas coisas, né? Infelizmente, né? Bom, a teologia da esperança. Os principais motores dessa fantasia corrente da teologia são O'Farrill, né? E Suja. Para eles, o caráter misterioso de Deus estaria no fato de que, ao longo de sua história, o homem recebeu apenas promessas de salvação futura, o que leva a crer que Deus não estaria no passado, nem em alguns passos. Esse seria poder futuro. Outro absurdo, né? Quer dizer, Deus seria um poder do futuro. Né? Então, são essas teologias que
surgiram e ainda continua surgindo, né? Também tem a teologia evolucionista, né? Ela considera por seus fundadores e críticos como uma nova interpretação de Gênesis, né? Ela teria aceito o darwinismo, né? O darwinismo diz que o homem, né, e o macaco vieram de um mesmo ancestral, né? Tem uns que falam erradamente, que diz que o homem veio do macaco, mas não é isso. O homem e o macaco vieram do ancestral comum. É isso que prega o darwinismo, tá bom? Como uma verdadeira ciência e por isso descrê de doutrinas bíblicas fundamentais e desaconselha mesmo a empregação dessas, né? Aí você vê, né? Eu assisti aquela novela Gente da TV Record, né? E eu achei um absurdo, por exemplo, que na formação do mundo, né? Existia já dinossauros, né? Quer dizer, antes do diabo cair já existia dinossauros aqui na Terra, né? Isso é para onde a Igreja da Universal ela está indo, né? Para esse, pelo que eu vi, né? Através dessa novela da Record, essa Igreja Universal, né? Ela me parece que está indo para esse lado evolucionista, né? É bom lembrar que para você crer em Deus, a questão de crer é fé, né? E muitas vezes a própria evolução, a teoria da evolução, ela não explica tudo. Tanto é que se a teologia, né, que se a teoria da evolução fosse hoje colocada, né, fosse hoje, vamos dizer assim, descoberta, ela não seria aceita, porque ela tem muitas brechas, né, muito vácuo, né, e que é preenchida apenas por suposições, não pela realidade em si, pela ciência em si, tá bom? Bom, ver a hipótese evolucionista, né, como uma explicação lógica para muitas questões, né, em estudo nos tempos modernos, ou seja, quando você não... Essa teoria da evolução, ela tira Deus do lugar de Deus, né? Ela coloca a evolução como o Deus principal, né? Então, me dá a entender isso nesse momento, né? Então, é uma teoria perigosa, né? Essa teologia evolucionista, né? Que, infelizmente, algumas igrejas me parece que está adotando total ou parcialmente, né? Infelizmente. Bom, tem também a teologia do cristianismo sem religião, né? Surgiu como consequência de um movimento iniciado, né, por esse rapaz aqui, né, que não vou falar o nome dele, que não sei alemão, e está baseado na teologia de esse outro rapaz também alemão, né? Essa, por sua vez, tem como problema básico a autonomia do homem e a secularização do mundo. Segundo Barclay, né, Cristo não é um homem, mas é um homem e a igreja não é uma comunidade religiosa que adora o Cristo, e sim o próprio Cristo entre os homens. Ele considera que você não precisa, para ser salvo, não precisa conhecer Cristo, entendeu? Ou não precisa estar numa igreja, tá bom? É outra aberração, né, teológica que surge, né, que temos que ter cuidado. Linhas de pensamento dos principais teólogos dentro da teologia protestante. Pronto, então a gente vamos sair do mundo cristão em si para entrar só dentro do mundo protestante, né, dos crentes, dos evangélicos. Bom, esse Karl Barth, né, um nome bonito desse, né, se baseia na metodologia, baseia no princípio de compreender a pré-história de pensamentos, épocas e pessoas, né? Característica-chave: profunda inspiração bíblica, abertura ilimitada para o problema dos homens modernos. A obra destaca-se Del Homer, né? Que combateu o racionalismo, o humanismo e o liberalismo na teologia protestante. Escrito dividido em 4 grupos, ele fez vários escritos, né? E esses escritos foram divididos em 4 grupos, né? Os exegéticos, né? Notável por Der Robert, né? Que eu não sei qual é a pronúncia correta desse livro, né? Tem os históricos, né? Destaque para o Lillewolden, tem os dogmáticos, né? Que inclui os Das Volt Gold, eita, meu pai do céu, e suas obras, e a sua obra-prima, né? Enfim, né? E tem os políticos também, né? Que é esse nome desse livro daqui.
rompendo com o dualismo político e luterano. Bom, tem o de Emil Brunner, né? Juntamente com Karl Barth, fundou o movimento da teologia dialética, que futuramente vocês vão conhecer, tá bom? Demonstra um grande interesse pela ação pastoral e missionária, tanto que culminou durante muitos anos a psicologia pastoral, tendo escrito de vários livros sobre problemas morais e sociais. Também tem seu comentário sobre as relações entre a teologia e filosofia, entre a fé e a ciência. O problema central da teologia de Brunner é a questão das relações entre a fé e a razão. O conteúdo de sua teologia é claramente protestante, já que inspirava a doutrina da igreja, da salvação e da fé. Bom, Paul Tillich, né, é considerado o maior teólogo protestante do nosso século. Muito bem, o maior teólogo protestante do nosso século. Dedicou toda a sua vida e suas energias para transformar a mensagem cristã, dando-lhe uma nova expressão, fazendo com que correspondesse mais aos problemas e exigências do homem contemporâneo. Produziu mais de 400 escritos, né? Teve por esta sua teologia o princípio da correlação, que afirma a necessidade de pensar, como qualquer Paulo, né? Realidade juntamente com a outra realidade, na medida em que ele se considera uma relação de dependência recíproca. Possui uma vasta, o Reynolds, né? Reynolds Niemann, possui uma vasta produção teológica, né? Autodenomina-se como apologista, né? Minha vocação dirigiu-se meu interesse para a defesa e a justificação da fé cristã numa era secular, especialmente entre aqueles que Schmerz, né? Chama-se os despreciadores intelectuais do cristianismo. Sua natureza apologética se revela sobretudo na doutrina do homem e da sua história. Rodolphe Bultmann, desde 1951, o ano que publicou seu célebre ensaio Now, né? Testamento e Mitologia. Até hoje, os teólogos exércitas e filósofos nunca mais falaram de mito e de demitização, sem referir-se a ele. Sua teologia é genial e revolucionária, adomitada pela exigência da fé e da razão, que em seu pensamento se apresenta como constantes. A fé no reconhecimento de algum que a razão não pode compreender, a razão, ao contrário, recusa-se a acolher tudo aquilo que não está em conformidade com suas leis. Muito bom. Né? Bom, Oscar Cumming buscou fazer uma teologia bíblica ou exegética, né? Que tivesse como base um princípio, um critério tirado do próprio conteúdo da Escritura. Ele também estabelece uma regra suprema, né, para o método histórico soteriológico, né, de aproximar do texto sagrado, livre de qualquer pressuposto, de toda pré-compreensão, de todos os preconceitos, estando disposto a ouvir em primeiro lugar. Dietrich Bonhoeffer, né? De alguns anos para cá, se tornou o centro de seu debate teológico entre os ingleses. É universalmente considerado como um dos precursores e promotores do movimento do ateísmo cristão, também chamado de teólogo da morte de Deus. A questão crucial da teologia é a secularização, onde ele propõe um abandono das técnicas tradicionais da pregação e da teologia, que, em seu entender, não dizem mais nada e pode até ofender a mentalidade moderna, que é uma mentalidade secular, ou seja, não religiosa, né? Esse rapaz aqui já está botando já para quebrar, né? No cristianismo, né? Querer confundir a mentalidade secular com a cristã. Infelizmente, surge esse tipo de teólogo, até no meio protestante também, né? Bom, esse Jürgen Moltmann é o pai dos dois movimentos teológicos que foram e continuam sendo amplamente seguidos. A teologia da esperança e a teologia da cruz, tá bom?
possui vista produção teológica e um eixo central de sua reflexão teológica é constituído pela figura de Cristo. Bom, dentro da teologia ortodoxa, bom, a gente falou, né, da teologia católica, da protestante, né, e agora a gente vai para a ortodoxa, né, que é aquela igreja oriental, tá bom? Aí surge o nome desse rapaz aqui, que é pior ainda do que o alemão, né? Que eu não vou falar, mas faz uma lida com mais calma, por favor. O maior teólogo de nossa época, segundo o consenso dos estudiosos em geral, né? Tomou por objetivo principal sua vida da teologia ortodoxa por uma filosofia própria, que correspondesse ao entendimento da fé que a Igreja Ortodoxa tem. Era um revolucionário, não um homem que amava a destruição, mas um homem decidido a construir e criar, possuidor de uma vasta produção literária. Um outro, né? Outro teólogo, né, ortodoxo, né? Um dos personagens mais gabaritados da teologia contemporânea e também um apaixonado comunista, né? Desempenhou um papel fundamental na introdução da Igreja Ortodoxa no movimento ecumênico, né? Deu vários títulos ao programa teológico, né? De helenismo, né? Helenização, cristianismo, né? Enfim. E também esse Vladimir, tá bom? A produção científica dele é 4 livros, né, com destaque para a teologia mística, baseada na história da salvação como objeto de estudo. Princípios fundamentais, né? Tem a opofasticidade, né? Busca mística e profunda, energias divinas, força dinâmica da realidade, dupla economia, né? Cristo e Espírito Santo na história da salvação. Conceito de pessoa, capacidade de reunir a própria vontade. E por fim, a gente vamos entrar no capítulo 7, né? Que é a função da teologia. O caminho da teologia, né? Introdução. Toda teologia que queira, que não, se organiza ao redor de dois olhos, né? O olho da fé e o olho da realidade histórico-social. Os antigos mestres diziam com acerto, né? A teologia é ânsia de heterorético oculatal, né? Possui um olho voltado para as fontes da fé, na Bíblia, e a outra para a tradição. É, o interessante aqui é o seguinte, quando nós pegamos uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que nunca pegou a Bíblia, né? Que está lendo a Bíblia, que ninguém ensinou ela e tudo, ela pega a palavra de Deus e tudo. Para você crer o que tem ali, você tem que ter fé, não é verdade? E além disso, você tem que ter uma tradição, ou seja, como foi ensinado o entendimento daquele contexto que você está lendo a palavra de Deus. Essa tradição ela foi passada para a gente não aprendeu sozinho, tanto é que vocês estão no ITQ, para aprender a palavra de Deus, né? Então, se você pegar a palavra, a Bíblia, né, e for querer interpretar ela da forma que você acha que vai ser totalmente diferente, né, do que é dado aqui no ITQ ou em qualquer outra instituição religiosa. Então, o que eu estou falando em relação à tradição é isso, porque você tem que ter aqueles ensinamentos para mostrar a você, olha, a interpretação desse texto não é por aí, né? A tradição ensina que é dessa forma que é lida, né? Que é entendida, né? Enfim, né? A tarefa fundamental, né? A tarefa fundamental da teologia é estabelecer uma sintonia entre a mensagem de salvação e os problemas humanos de determinados momentos históricos e ambiente cultural. Aprofundar a inteligência da fé para que os homens possam ver, tê-la e praticá-la.
Os caminhos da teologia, né? Bom, vamos lá. A teologia além do acadêmico. Nem toda teologia tem formato acadêmico. Isso é verdade, né? Circula livremente entre os religiosos, leigos e pessoas comuns, né? Então, veja bem, nem todas as pessoas que estudam teologia é crente, né? Então, tantas pessoas leigas, né, pessoas comuns, elas podem ser teólogos também, né? Embora que seja uma teologia mais voltada para um Cristo histórico, né? Para uma Bíblia histórica. Ele não vê com os olhos de fé que nós cristãos olhamos, né? Influência do comportamento. A teologia vai além das paredes das escolas e das igrejas, tá certo? Influencia a atitude e palavra das pessoas em diversos contextos. Teologia pastoral e popular. A teologia pastoral orienta líderes religiosos na prática pastoral, tá bom? A teologia popular presente na boca de todas as pessoas, influenciando os comportamentos. A teologia pastoral e a teologia popular. A teologia pastoral visa cuidado com o fiel da igreja. Possui um caráter prático, tá bom? Pois objetiva dar um suporte espiritual àqueles que se consideram religiosos. A teologia popular tem por fim proporcionar ao fiel condições para ele compreender os textos sagrados e seus diversos contextos para uma vida cotidiana, sem necessidade de maiores aprofundamentos no assunto. Teologia e a vida cristã. Utilidade da teologia, né? Toda teologia verdadeira deve ser útil à vida cristã. Toda. Toda teologia, né? Orienta a experiência e a tomada de posição do discípulo de Cristo. Novos membros na comunidade cristã. Novos membros podem não interiorizar as condições e critérios da fé. A mensagem da salvação deve ser exposta, relacionada a atitudes, né, sugeridas e as fontes normativas da fé. Desafio da sociedade ateia. A comunidade cristã deve viver em uma sociedade ateia. Vive em uma sociedade ateia, né? Inclusive que quando a gente fala em ateia, né, não quer dizer, vamos dizer assim, essas pessoas que se dizem que é cristão, mas de cristão não tem nada. Eu estou falando não protestante, não crente, né? Que estão aí, que diz que conhece, que acredita em Deus, não sei o quê, mas que na verdade não vive uma vida que não lembra nada ao cristão, né? Então, existe esse tipo de ateu que não é um ateu formal, né? Não é aquele ateu que não acredita de forma alguma, né? Que Deus não existe. Mas existe esse ateu que não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer, ele faz sua própria religião e pronto, acabou. Né? E acha que o entendimento que tem na palavra de Deus é aquilo, e muitas vezes não estão nem aí para as coisas de Deus, né? Bom, resumo, a teologia deve ser na prática e relevante para a vida cristã, né? Especialmente em um contexto desafiador. Quem é teólogo, né? Introdução. O teólogo, em seu modo de ser, é uma pessoa humilde, transparente, solidário e amigo de toda a verdade. Isso é um teólogo verdadeiro, né? O teólogo, ele fala na igreja, né? O teólogo fala dentro da igreja, mas ele não por ela. Ela não fala no nome da igreja, né? O teólogo ele não fala no nome da igreja, ele fala dentro da igreja, mas não fala no nome da igreja, tá bom? Sua autoridade vem do conhecimento que ele possui, tá bom? Agente transformador e formador de opinião, né? Vai além de difundir a fé da igreja, né? Deve ser um agente transformador e influenciador de opiniões. Interpretação bíblica. Busca compreender o texto bíblico considerando o contexto histórico, linguagem e cultura. Baseia em conveniência e formula hipótese. Missão e sensibilidade espiritual.
deve sentir estímulo, né, para usar o conhecimento em favor de outras pessoas, né? A teologia é uma ciência que expõe a mensagem de Cristo em todas as dimensões. Bom, é a responsabilidade de anunciar o evangelho. Como Paulo, né, deve anunciar o evangelho com compromisso e paixão. Paulo foi um grande teólogo, né? Se você for olhar, né, os escritos de Paulo, as cartas dele, ele é como se ele pegar assim a palavra de Deus, ele começa a abrir de uma forma, explicar de uma fórmula, ele começa a interpretar de tal forma que naquela época foram poucas pessoas que fizeram tal coisa, mas Paulo não foi um qualquer, né? Ele foi um grande estudioso da palavra de Deus, mesmo quando não era cristão, né? Ele teve um grande mestre também que ensinou ele, e isso ajudou muito a torná-lo um grande teólogo, né? O Paulo, tanto é que hoje nós devemos, primeiramente Deus, mas segundo Paulo, né? O, como é que eu falo para você? As dúvidas, né, que surgiram naquela época, elas foram sanadas, né, com os escritos de Paulo, né, de todos os escritos deles, né. E é muito interessante para a igreja, porque nós, quando falamos de igreja, nós falamos primeiramente, né, Cristo, né, e segundo em Paulo, né, porque foi Paulo, ele foi a base do cristianismo, né, que nós conhecemos hoje, tá certo? Em resumo, o teólogo é um mensageiro, né, da verdade cristã, orientado pelo Espírito Santo, né, e comprometido com a expansão do reino de Deus. Porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, né? Humilde, né? Ou seja, humildade, né? Pois me imposta essa obrigação, né? Ele acha que aquilo dali não é algo que foi feito por, por querer fazer em si, mas por uma obrigação, né? Uma obrigação dele, né? Porque ele conhece a palavra de Deus, né? Ele sabe a verdade, ele conhece a verdade, né? E aí de mim, se não anunciar o evangelho, né? Tá lá. 1 Coríntios 9:16. O pai do teólogo, né? Aliás, o papel do teólogo. O papel do teólogo é duplo, né? Vamos explorar o papel muito faceto do teólogo. Conscientizador e explicitador, né? O teólogo é um membro da comunidade com conhecimento bíblicos, tá bom? E doutrinários. Ajuda a compreender a fé dos fiéis e dos problemas enfrentados. Capta questões relevantes, analisa a realidade histórica e social à luz do evangelho e da teologia. Esclarece a fé da comunidade e aprofunda-se atualizando-a. Reciclagem de conhecimento, né? Mantém síntese aberta, aprendendo constantemente criatividade e busca por soluções que são essenciais. Em resumo, o teólogo, né? O teólogo é um elo entre a fé e a realidade, promovendo crescimento e reflexão. O teólogo também pode ser visto como um intelectual, né? O teólogo assume uma tarefa que todos cristãos têm, que pode pensar a sua fé e aprofundá-la. Pois o contrário, essa não seria uma fé humana. Por fim, dada a sua natureza espiritual e sobrenatural, por excelência que faz dele uma ponte entre Deus e o homem, é exigido um teólogo uma vida intensa de espiritualidade. Então, como eu falei para vocês, um teólogo ele tem que ser um homem voltado para Deus. Ele tem que ter fé, né? Ele tem que ter o Espírito Santo na vida dele. Não é qualquer um que se levanta querer ser teólogo, né? Para que as coisas vão andar, né? Então tem que ter todas essas coisas para ser um bom teólogo. Em sabendo que no princípio é manético, né, que faz um teólogo do homem, um homem de estudo, se não dedicasse muitas horas de estudo, né?
e a pesquisa. Não é só você pegar e achar que o Espírito Santo vai lhe dar a orientação, não. Você tem que estudar a palavra, tem que fazer pesquisa, né? Tem que ir à fonte, né? E aí o Espírito Santo vai te orientar do que você tem que fazer, entendeu? Então não é você achar que as coisas vão cair do céu, né? Vai ter uma e as coisas vão andar. E até pode acontecer, né? Mas eu acredito que Deus gosta de pessoas que se interessam, que buscam profundamente conhecer a sua palavra. E não é uma pessoa que relaxada que isso vai acontecer, né? Bom, resumidamente, né? Para cumprir a sua missão de intérprete, né, entre Deus e o homem, um teólogo deve ser um homem de estudo e de oração. Ou seja, basicamente isso. Um homem de estudo e oração. As ferramentas principais do teólogo, né? Ele tem que ter a Bíblia e a tradução dos originais, que é importante, né? O manual, o dicionário bíblico e o comentário bíblico. Bom, outras ferramentas, o contexto histórico, né? Ele tem que conhecer o contexto histórico, tem a ver com a sua época, a cultura do autor e dos seus leitores, tá bom? Contexto literário, né? Interpretação gramatical e contextual, análise das palavras que somente faz sentido dentro das frases, né? E as frases, por sua vez, na Bíblia, somente tem significado em relação às frases anteriores e posteriores, né? Você tem que ler o contexto, quando você levar uma palavra de Deus, você tem que ler o texto e o contexto, né? E a própria gramática em si. Porque se você for ler um versículo por si só, tomar fazer uma análise de versículo da Bíblia perdido, você vai fazer uma interpretação, provavelmente, né, errada. Né? Então, você, para saber exatamente do que você está falando, você tem que conhecer o contexto literário da própria palavra de Deus. Né? Bom, comparação da escritura com as escrituras, né? Então você tem que fazer comparações com diversas linguagens, né? que foi escrita a palavra de Deus, né? É preciso também estar atento ao seu próprio contexto, né? Os relatórios de dramatização, troca de experiência, organiza reflexões, faz uma espécie de leitura de cego, né? Enfatizando as questões mais relevantes e mais problemáticas para a comunidade. O campo de atuação. No campo de ensino, ele é teórico e professor. Ele dedica parte importante do seu tempo à vida de docência, né? Ou seja, de professor, né? Sendo muitas vezes professor do Instituto Eclesiástico, né? No campo da administração, ele é teólogo sucessor. Ele exerce atividades, né, de assessoria nos organismos da igreja, como, por exemplo, nos conselhos. No campo do pastoreio, ele é teólogo explicador, explicitador. Tem por responsabilidade expor os problemas lançados sobre eles, elementos de reflexão, de análise crítica e de síntese. No campo da liderança, ele é o teólogo motivador, quando convocado para os ensinamentos com liderança e coordenadores das bases, trata de todos os temas possíveis da fé, desde os contextos básicos da teologia bíblica, né, da exégese, né, do credo, da liturgia e até como fazer e desempenhar as várias tarefas da comunidade. Bom, reflexão. O estudante de teologia, né, que no caso são vocês, né, e nós, professores também, ele crer e pensar, né, o ímpio pode escrever e estudar teologia, mas o cristão tem um entendimento, né, e uma perspectiva sobre a verdade de Deus que nenhum incrédulo é capaz, né? Depender e adorar, estudar teologia não é um mero exercício acadêmico, tá bom? Embora muitos pensem assim, é uma experiência que gera mudanças. O estudante de teologia não deve, né, buscar preencher lacunas existentes na evidência bíblica com lógica e dedução. Não é o que eu acho, né? Que não pode ser comprovada, pois a palavra de Deus adverte, nada acrescentes, né, as suas palavras
para que não repreenda e seja achado mentiroso. Provérbio 36. Bom, conformar-se com o pouco conhecimento adquirido, que confere um título de teólogo, acreditando assim ter atingido o ápice do conhecimento. Quando a Escritura instrui, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Negar a sua essência, né? O sal da terra, Mateus 5,3. Ser arrogante, orgulhoso, né? Você vê o exemplo de Paulo, né? Que não é, que é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa usada pelo Espírito Santo, né? Que era justamente o oposto de uma pessoa arrogante e orgulhosa. Quanto ao seu conhecimento, pois quanto mais sabemos, sabemos que nada sabemos. E o que é muito é dado, muito também será requerido. Mas o que não soube, né, e fez as coisas indignas de açoites com poucas açoites, será castigado. E a qualquer muito for dado, muito será pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Então, pessoal, terminamos nossa aula, né? Terminamos também nossa disciplina. Que Deus abençoe, né? E que vocês tenham uma boa prova. Amém.